Eu voltava da lida quando vi uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Uma mãe amarrada numa árvore, um bebê recém-nascido ao lado e duas sucuris enormes vindo para atacar. Naquele instante, eu só tinha duas escolhas: passar direto ou arriscar tudo para salvar aquelas vidas. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Sempre volto pelo mesmo caminho, sempre no mesmo horário. O sol já baixo, quase tocando o horizonte como uma brasa que teima em não se apagar. O calor do dia ainda pulsa na terra. Sobe pelas patas do cavalo, sobe pelas minhas botas velhas, sobe até meu peito e fica ali pesado, lembrando que mais um dia passou. A estrada de terra vermelha se estende à frente, reta como uma cicatriz antiga na pele do cerrado, cortando a paisagem seca que se repete quilômetro após quilômetro. Meu cavalo branco caminha com a paciência de quem conhece cada pedra, cada curva, cada árvore torta pelo vento. Não preciso guiá-lo. Ele sabe, sempre soube. Às vezes acho que conhece melhor que eu o caminho de volta para casa, se é que ainda posso chamar aquilo de casa. Casa pressupõe gente, pressupõe vida, pressupõe espera. O que tenho é uma construção de tijolos e madeira onde durmo, como e acordo para repetir tudo de novo. O vento traz o cheiro de capim seco e terra batida. As cigarras começam seu canto estridente, aquele som que parece querer perfurar os ouvidos, que marca o fim de tarde no cerrado como um relógio natural. Ao meu lado, meu cachorro caramelo caminha com as orelhas atentas, o focinho levantado de vez em quando, farejando o ar. Ele é velho também, como eu, pelo desbotado, patas cansadas, mas ainda fiel, ainda presente. Às vezes acho que ele é a única companhia real que me resta neste mundo. A fazenda fica a uns 6 quilômetros daqui. 6 quilômetros de estrada vazia, cercada por pastos que já foram mais verdes, por cercas que já foram mais firmes, por sonhos que já foram mais vivos. Trabalhei o dia inteiro consertando uma cerca nos fundos da propriedade. Sol batendo direto na nuca, suor escorrendo pelas costas, mãos calejadas segurando arame farpado que teima em se soltar. É trabalho que não acaba nunca. Sempre tem algo se desfazendo, algo precisando de reparo, algo morrendo devagar, assim como eu. Faz 3 anos que ela se foi. 3 anos desde que o silêncio entrou de vez na minha vida e fincou raiz. Antes havia conversas à mesa, risadas baixas na cozinha, o barulho de panelas, o cheiro de café coado de manhã cedo. Havia alguém me esperando quando eu voltava da lida. Alguém que olhava para mim e via mais do que um homem velho e cansado. Via quem eu era por dentro, ou pelo menos quem eu tinha sido um dia. Depois que ela partiu, a fazenda ficou grande demais. Os cômodos ecoam quando ando por eles. A cozinha está sempre silenciosa. A cama parece maior, mais fria, mais vazia. Aprendi a cozinhar para um só, a conversar com o cachorro como se ele pudesse responder, a não esperar mais nada além do amanhecer e do anoitecer. Aprendi a não me envolver, aprendi que a dor dos outros não me diz respeito, que cada um carrega sua cruz, e eu já tenho a minha pesando nas costas. Aprendi a passar reto, a não olhar demais, a não perguntar demais. No cerrado, quem se envolve demais acaba se machucando. Já vi gente perdida em brigas de terra, em vinganças antigas, em confusões que começaram por quase nada e terminaram em sangue. Não quero isso, não preciso disso. Minha vida agora é simples. Acordar antes do sol, trabalhar até o corpo doer, voltar para casa quando a luz está morrendo, comer algo rápido, dormir pesado. No dia seguinte, repetir. É uma rotina que anestesia, que não deixa espaço para pensar demais, para sentir demais, para lembrar demais. Mas hoje, algo está diferente. Sinto antes mesmo de ver. É um aperto no peito, uma tensão no ar,
Um peso que não estava ali há 5 minutos. Meu cavalo diminui o passo sozinho, as orelhas virando para frente, atentas. O cachorro para de andar e fica imóvel ao meu lado. O corpo rígido, um rosnado baixo começando a se formar na garganta. Puxo as rédeas devagar e olho à frente. A estrada continua vazia, a mesma de sempre. O capim balança leve nas laterais. As árvores esparsas do cerrado se recortam contra o céu alaranjado. Tudo parece normal, mas não está. Alguma coisa não está. Existe um silêncio dentro do silêncio. Um tipo de quietude que não é natural. As cigarras se calaram. Os pássaros que costumam cantar nessa hora sumiram. Até o vento parece ter parado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. É o tipo de silêncio que vem antes de algo ruim. Conheço esse silêncio. Cresci no mato, aprendi a ler os sinais. Quando a natureza se cala assim, é porque algo está errado. Pode ser onça rondando, pode ser tempestade chegando, pode ser gente com má intenção por perto. Seja o que for, não é coisa boa. Meu coração acelera um pouco, mas forço a calma. Não adianta entrar em pânico. No cerrado, o medo mata mais rápido que qualquer perigo real. Respiro fundo, sinto o cheiro da terra, da poeira, do suor do cavalo. Aperto as rédeas com mais firmeza e deixo meus olhos percorrerem a paisagem devagar, procurando o que está fora do lugar. É quando vejo a árvore. Fica uns 200 metros à frente, do lado direito da estrada. Uma árvore velha, torta, quase seca, com galhos retorcidos que parecem dedos apontando para o céu. Sempre passo por ela, sempre a vejo. Mas hoje tem algo diferente. Tem algo ao pé dela, algo que não deveria estar ali. Estreito os olhos tentando enxergar melhor. A distância e a luz fraca do entardecer não ajudam. Parece uma forma escura, irregular, encostada no tronco. Pode ser um animal morto, pode ser lixo que alguém jogou, pode ser nada. Mas o aperto no peito não passa. Meu cachorro rosna mais alto agora, o pelo do pescoço eriçado. Ele sente também, sente que algo está errado. Olho para ele, depois para o cavalo. Os dois estão tensos, alertas, prontos para fugir se for preciso. Poderia voltar. Poderia dar meia volta e procurar outro caminho para casa, mesmo que seja mais longo. Seria o mais sensato. Seria o que um homem que aprendeu a não se envolver faria. Mas não consigo. Existe algo naquele silêncio, naquela quietude estranha, naquele pressentimento que aperta meu peito, que me puxa para frente. É como se a própria estrada estivesse me chamando, me desafiando, me obrigando a continuar. Toco o cavalo de leve e ele avança, devagar, um passo de cada vez. O cachorro vem junto, colado na minha perna, ainda rosnando baixo. Meus olhos não saem da árvore, daquela forma escura ao pé do tronco. A cada metro que avanço, a imagem vai ficando mais clara, mais definida. Não é um animal morto, não é lixo, é uma pessoa. O coração dispara no peito. Aperto as rédeas com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Por um segundo penso em parar, em não chegar mais perto, em fazer o que sempre fiz, passar reto e não olhar para trás. Mas já é tarde demais. Já vi demais, continuo avançando e agora consigo ver melhor. É uma mulher, jovem. Está amarrada ao tronco da árvore com cordas grossas, os braços puxados para trás, o corpo inclinado para frente como se tentasse se soltar, mas não conseguisse. A cabeça pende para o lado, o cabelo escuro caindo sobre o rosto. Não consigo ver se está consciente. A poeira levanta em volta das patas do cavalo enquanto me aproximo. O som dos cascos na terra batida parece alto demais naquele silêncio pesado. Minha respiração está acelerada, minha garganta seca. Sinto o gosto de poeira na boca. Quando chego a uns 50 metros, ela levanta a cabeça. Nossos olhos se encontram. E o que vejo naquele rosto me paralisa. É terror puro, terror absoluto.
os olhos arregalados, a boca entreaberta tentando formar palavras que não saem, o rosto pálido mesmo sob a pele queimada de sol. Ela me vê e começa a se debater contra as cordas, movimentos desesperados, frenéticos, que só fazem as amarras morderem mais fundo na pele. Ela tenta gritar, mas a voz sai fraca, quebrada, como se já tivesse gritado demais e não sobrasse força. Socorro! A palavra mal se forma, mais um suspiro do que um som real. Desço do cavalo antes mesmo de pensar. Minhas botas batem pesado no chão. O cachorro corre na frente, latindo agora, o corpo tenso. Dou 2 passos em direção à mulher e então vejo o resto. Ao lado dela, no chão seco da estrada, há uma cesta velha. Gasta pelo tempo, feita de palha trançada já desbotada. Dentro dela, enrolado em panos sujos, está um bebê. Meu sangue gela. O bebê é tão pequeno que parece impossível. Recém-nascido, talvez dias de vida, talvez horas. A pele avermelhada, os olhinhos fechados, o corpinho magro demais. E está chorando. Um choro fraco, baixinho, sem força, como se cada suspiro custasse tudo que tem. A mulher olha para mim, depois olha para o bebê, depois olha para algo além, no mato, e o terror no rosto dela se multiplica, se transforma em algo ainda pior. As cobras, ela consegue dizer, a voz embargada. As cobras estão vindo. Não entendo no primeiro segundo, depois entendo tudo. Viro a cabeça devagar para onde ela está olhando e sinto meu estômago revirar. Saindo do mato fechado, do capim alto, se arrastando pela terra seca da estrada, vêm 2 sucures, enormes. Os corpos grossos como troncos de árvore, a pele manchada brilhando à luz fraca do entardecer, as cabeças erguidas, as línguas bifurcadas entrando e saindo, sentindo o ar, sentindo a presença. O som que fazem é horrível, um arrastar pesado, áspero, como se algo muito grande estivesse sendo puxado pelo chão. A poeira sobe em volta delas. Avançam devagar, sem pressa, porque sabem que não há para onde fugir. E então, tudo faz sentido. Alguém amarrou essa mulher aqui. Alguém colocou o bebê naquela cesta ao lado dela. Alguém sabia que as cobras viriam. Alguém planejou isso. Alguém quis que ela assistisse impotente enquanto a morte se aproximava do próprio filho. É crueldade. Crueldade pura. A mulher explode em desespero total. Começa a se debater violentamente contra as cordas, gritando, chorando, tentando se arrastar em direção à cesta, mesmo sabendo que não vai conseguir. Os pulsos sangram onde as cordas cortam a pele. Ela não sente, não se importa, só quer chegar no filho. Meu filho! O grito rasga a garganta dela. Por favor, meu filho! As cobras continuam avançando. Estão a uns 20 metros agora, 15, 10, e eu estou parado aqui, congelado, com o coração explodindo no peito e a mente vazia. Não tenho espingarda. Não tenho faca grande o suficiente. Não tenho nada além de um pedaço de pau que uso para tocar o gado. Estou sozinho nesta estrada esquecida, no meio do nada, sem ajuda, sem tempo. As cobras estão a 5 metros da cesta. O bebê continua chorando aquele choro fraco. A mulher continua gritando, se debatendo, sangrando. E eu continuo parado. Por um segundo infinito, penso em recuar. Penso em subir no cavalo e ir embora. Penso que me envolver nisso pode me custar a vida. Quem fez isso pode estar por perto. Pode estar me observando agora. Pode voltar para terminar o serviço. Não é problema meu. Não pedi para estar aqui. Não pedi para ver isso. Aprendi a não me envolver. Aprendi que cada um carrega sua cruz. Aprendi a passar reto. Mas então ouço de novo aquele choro fraco, aquele choro que está morrendo, e vejo o rosto da mulher, o desespero absoluto de uma mãe que vai perder o filho e não pode fazer nada. Algo se quebra dentro de mim. Não é uma decisão consciente, não é um pensamento racional. É algo mais profundo, mais antigo, mais humano. É a recusa em passar reto.
Pego o pedaço de pau e começo a correr. Meus pés batem pesado na terra seca enquanto corro em direção às cobras. O pedaço de pau na minha mão parece ridículo, pequeno demais, inútil demais para o que estou prestes a enfrentar. Mas é tudo o que tenho. Meu cachorro dispara na frente, latindo com uma ferocidade que eu não via nele há anos. O pelo eriçado, os dentes à mostra. As sucuris param de avançar por um instante. As cabeças se erguem mais alto. As línguas bifurcadas trabalhando rápido, captando meu cheiro, meu movimento, minha presença, são grandes demais. Maiores do que parecem de longe. A mais próxima deve ter uns 5 metros de comprimento, talvez mais. O corpo grosso como minha coxa, músculos se contraindo sob a pele manchada. Começo a gritar. Não sei o que grito, não são palavras, são sons primitivos, rugidos que saem do fundo do peito. Uma tentativa desesperada de parecer maior, mais perigoso, mais ameaçador do que realmente sou. Bato o pau no chão com força, levantando poeira, fazendo barulho, qualquer coisa para desviar a atenção delas da cesta, do bebê, daquela vida frágil que está a poucos metros das mandíbulas. Sai! Sai daqui! Minha voz soa rouca, quebrada pelo medo que tento esconder. A cobra mais próxima se vira lentamente na minha direção. O movimento é fluido, pesado, hipnótico. A cabeça triangular me encara, os olhos pequenos e escuros fixos em mim, calculando, medindo. Não há emoção naquele olhar, não há raiva nem medo. Apenas instinto puro, fome antiga, a lógica simples de um predador avaliando uma presa. Meu coração está tão acelerado que sinto as batidas no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. O suor escorre pelas minhas costas, cola a camisa no corpo. Minhas mãos tremem segurando o pau. Cada fibra do meu ser está gritando para eu recuar, para eu correr, para eu salvar minha própria vida. Mas eu não recuo. Dou outro passo à frente. A cobra se ergue mais, o terço superior do corpo se levantando do chão, ficando na altura do meu peito. A boca se abre levemente e eu vejo as presas, os músculos da mandíbula se contraindo. Não é venenosa, eu sei disso. Sucuris matam por constrição, enrolando-se em volta da vítima e apertando até os ossos quebrarem, até o ar não entrar mais nos pulmões. Mas isso não torna menos aterrorizante. Talvez até torne pior. A morte por veneno é rápida. A morte por constrição é lenta, consciente, desesperada. Meu cachorro continua latindo, correndo de um lado para o outro, avançando e recuando, tentando confundir as cobras. A segunda, sucuri, se move em direção a ele, irritada com o barulho, com a ameaça constante. Meu estômago se aperta. Se ela pegar o cachorro, não tem como eu salvá-lo. Ele é velho, mais lento do que era, e aquela cobra é rápida demais quando quer. Aqui! Grito, batendo o pau no chão de novo, mais forte, mais desesperado. Aqui, sua desgraçada! A que estava indo atrás do cachorro hesita, a cabeça virando na minha direção. Por um segundo, as duas me encaram ao mesmo tempo. E sinto um frio percorrer minha espinha. Se as duas decidirem me atacar juntas, acabou. Não tenho para onde correr. Não tenho como me defender. Atrás de mim ouço a mulher chorando, a respiração entrecortada, as palavras saindo em súplicas quebradas. Por favor, meu filho, não deixa elas pegarem meu filho. A voz dela é um fio, mas carrega o peso de todo o desespero do mundo. É a voz de uma mãe que já perdeu tudo menos aquela última esperança. Aquele pequeno corpo enrolado em panos sujos dentro de uma cesta velha. E essa esperança está prestes a ser arrancada dela da forma mais cruel possível. Dou mais um passo à frente, depois outro. As cobras recuam levemente, as cabeças se movendo de um lado para o outro, avaliando. Não estão acostumadas com resistência. Geralmente, presas fogem. Geralmente, o caminho é livre. Minha presença as confunde, as irrita. Continuo gritando, batendo o pau no chão,
fazendo o máximo de barulho que consigo. Minha garganta já dói, a voz já está falhando, mas não posso parar. Se eu parar, se eu demonstrar fraqueza, elas vão sentir. Vão saber que sou só um homem velho assustado com um pedaço de madeira inútil nas mãos. A maior das cobras começa a se arrastar para o lado, tentando contornar minha posição, buscando outro ângulo para chegar à cesta. Meu sangue gela. Ela é esperta. Não vai enfrentar uma ameaça de frente se puder evitar. Vai procurar o caminho mais fácil, o caminho mais seguro. Corro para bloquear a passagem, colocando-me entre ela e o bebê. Agora estou a poucos metros da cobra, tão perto que consigo ver os detalhes da pele, as escamas sobrepostas, a poeira grudada no corpo úmido. Consigo sentir o cheiro dela, um cheiro de terra molhada, de rio, de algo primitivo e antigo. Ela para de se mover e me encara diretamente. Ficamos assim por segundos que parecem horas, homem e cobra, olho no olho, numa disputa silenciosa de vontades. Minha respiração está tão alta que é tudo que consigo ouvir. Meu peito sobe e desce rapidamente. O pau nas minhas mãos está escorregando pelo suor. Então ela avança. Não é um ataque completo. É um teste, um movimento rápido do corpo serpenteando em minha direção. Recuo instintivamente, tropeço nas próprias pernas, quase caio. Meu coração quase salta pela boca. A cobra para de novo, a língua bifurcada saindo rapidamente, saboreando meu medo no ar. Ela sabe que estou com medo, sabe que sou vulnerável. Atrás dela, a segunda cobra começa a se mover de novo, agora em direção à cesta, aproveitando minha distração. Vejo o movimento pelo canto do olho e o pânico explode no meu peito. Não! Grito e, sem pensar, sem calcular, avanço em direção à segunda cobra e bato o pau com toda a força que tenho nas suas costas. O impacto ressoa, um som seco de madeira contra carne e osso. A cobra se contorce violentamente, virando-se para mim com uma velocidade assustadora. A boca se abre completamente agora, mostrando a garganta rosada, os músculos tensionados, pronta para o bote. Já era. Pensei rápido demais, agi rápido demais. Agora vou pagar por isso. Mas antes que ela possa me alcançar, meu cachorro se joga entre nós. Late ferozmente, avança, morde o ar perto da cabeça da cobra, recua, avança de novo. É uma dança perigosa, mortal, mas ele não hesita. Está me protegendo da única forma que sabe. Não! Grito de novo, desta vez para o cachorro, para que ele saia dali, para que não se sacrifique por mim. Mas ele não obedece. Nunca obedeceu quando achava que eu estava em perigo. A cobra se divide entre mim e o cachorro, a cabeça se movendo de um para o outro, incerta sobre qual ameaça enfrentar primeiro. Uso esses segundos preciosos para posicionar-me melhor, ficar mais perto da cesta, proteger aquele espaço com meu próprio corpo se necessário. A primeira cobra ainda está lá, observando, esperando sua chance. Estou cercado agora, uma de cada lado, e não há como proteger todas as direções ao mesmo tempo. Meu cachorro continua latindo, avançando e recuando, mas está cansado, ofegante, e sei que não vai aguentar muito mais. O sol continua descendo, a luz está ficando mais fraca. Em poucos minutos vai escurecer de vez, e na escuridão as cobras têm vantagem. Conseguem sentir o calor dos corpos, caçar sem precisar ver. Preciso terminar isso agora, de um jeito ou de outro. Pego uma pedra do chão com a mão livre e atiro na cobra mais próxima. A pedra acerta de raspão, desviando a atenção dela por um segundo. Pego outra pedra, atiro de novo, e outra, e outra. Algumas acertam, outras erram, mas o efeito é o mesmo. Confusão, irritação, distração. Vai embora! Grito com o que sobrou da minha voz. Pai, vai! Continuo atirando pedras, batendo o pau no chão, fazendo barulho, avançando quando elas recuam, recuando quando elas avançam, numa coreografia desesperada onde um erro significa morte. Não sei quanto tempo passa.
Podem ser minutos, podem ser segundos, o tempo perdeu sentido. Existe apenas este momento, este confronto, esta luta absurda entre um homem velho e duas cobras gigantes numa estrada esquecida no meio do cerrado. Então, finalmente, a primeira cobra começa a recuar de verdade. Não é um teste, não é um reposicionamento. Ela está desistindo. O corpo pesado se arrasta para trás, afastando-se da estrada, voltando para o mato de onde veio. A cabeça ainda me observa, mas o interesse está morrendo. Não vale o esforço, não vale o risco. A segunda cobra hesita, vendo a companheira recuar. Por um momento acho que ela vai insistir, que vai atacar sozinha, mas então ela também começa a se mover para trás, devagar, o corpo se curvando, a cabeça baixando. Continuo gritando, batendo o pau, atirando pedras, mesmo quando elas já estão claramente indo embora. Não posso parar, não posso deixar que mudem de ideia, não posso dar chance para que voltem. Meu cachorro avança mais um pouco, latindo com uma coragem que desmente sua idade. As cobras aceleram o recuo, entrando no capim alto, desaparecendo entre os arbustos, os sons de arrasto ficando mais distantes, mais fracos, até sumirem completamente. Silêncio. Um silêncio ainda mais profundo que o anterior. Fico parado ali, o pau ainda erguido, o peito subindo e descendo violentamente. Os olhos fixos no mato onde as cobras desapareceram, esperando que voltem, esperando que seja um truque, uma armadilha. Mas não voltam. Passam-se 5 segundos, 10, 20. Elas realmente foram embora. Minhas pernas começam a tremer. Não é medo, não mais. É o corpo reagindo agora que o perigo passou, toda a adrenalina que estava me mantendo de pé, drenando de uma vez. Minhas mãos tremem tanto que quase deixo cair o pau. Minha visão fica turva por um segundo, o mundo girando levemente. Preciso me apoiar no pau para não cair. Respiro fundo, uma vez, 2, 3, tentando controlar os tremores, tentando convencer meu corpo de que ainda estou vivo, de que acabou. Foi então que ouço o choro. Não é o bebê, é a mulher. Viro-me para ela e vejo que continua amarrada ao tronco da árvore, o corpo sacudindo com soluços incontroláveis, as lágrimas deixando trilhas limpas no rosto empoeirado, os olhos fixos na cesta ao lado, no filho que quase perdeu, que ainda pode perder se eu não fizer algo. Meu cachorro vem até mim, ofegante, a língua de fora, e encosta o corpo cansado na minha perna. Abaixo-me e passo a mão pelo pelo dele, sentindo o coração acelerado sob as costelas. Bom garoto, sussurro, a voz saindo rouca, quebrada. Bom garoto. Ele olha para mim com aqueles olhos castanhos fiéis e sei que ele teria morrido por mim se fosse necessário, assim como eu teria morrido por ele. Assim como acabei de arriscar minha vida por 2 pessoas que nem conheço. Levanto-me com dificuldade, as pernas ainda bambas, e caminho em direção à mulher. Ela me olha com uma mistura de gratidão, medo e desespero. As cordas cortaram fundo nos pulsos, o sangue escorrendo, manchando a casca da árvore. Preciso tirá-la dali. Preciso ajudá-la. Mas primeiro, preciso entender o que diabos está acontecendo aqui. Quem amarra uma mulher numa árvore e deixa um bebê para as cobras? Que tipo de monstro faz isso? E mais importante, onde esse monstro está agora? Puxo a faca do cinto com mãos que ainda tremem. É uma faca velha, cabo de madeira gasto pelo tempo e pelo uso, lâmina afiada de tanto ser amolada. Carrego ela comigo desde sempre. Serve para tudo. Cortar corda, consertar arreio, limpar peixe, abrir caminho no mato. Nunca imaginei que usaria para libertar alguém amarrado numa árvore como animal para o abate. Aproximo-me devagar. A mulher me observa com olhos arregalados, o corpo ainda tenso, ainda em pânico. Não me conhece. Não sabe se pode confiar. Para ela, sou apenas mais um homem numa estrada deserta, e homens já fizeram o suficiente com ela hoje. Calma, digo.
a voz saindo mais rouca que pretendia. Vou soltar você. Ela não responde. Apenas continua me encarando, a respiração entrecortada, o peito subindo e descendo rápido demais. Os olhos dela estão vermelhos de tanto chorar, o rosto marcado por lágrimas e poeira. É jovem, muito jovem. Não deve ter mais que 20 e poucos anos. Mas há algo nos olhos dela que parece muito mais velho. Uma exaustão que vai além do corpo, que mora na alma. Posiciono-me atrás da árvore, onde as cordas estão amarradas. São cordas grossas de sisal, do tipo usado em fazenda para amarrar gado. Foram dadas vários nós, apertados com força, feitos por alguém que sabia o que estava fazendo. Não é o trabalho de um amador, é deliberado, calculado. Começo a cortar. A lâmina morde a corda com dificuldade, as fibras resistindo, mas vou serrando devagar, com cuidado para não machucá-la ainda mais. Consigo ouvir a respiração dela, irregular, assustada. Consigo sentir o tremor no corpo dela transmitido pelas cordas. Quem fez isso? Pergunto enquanto trabalho. Ela não responde imediatamente. Ouço apenas um soluço abafado. Quem fez isso com você? Insisto, a voz mais firme agora. Ele... A palavra sai num sussurro quebrado. Ele disse que eu tinha que pagar. A primeira corda se rompe. Parte da tensão nos braços dela se alivia, mas ainda há mais cordas, mais nós. Continuo cortando. Quem disse? Pergunto, mas já imagino a resposta. Já vi isso antes. Já sei como essas histórias se desenrolam no interior. O pai dele, ela responde, a voz tremendo tanto que mal consigo entender. O pai do meu filho. Corto mais uma corda. Os braços dela caem um pouco mais, mas ainda estão presos. Ele fez isso porque você teve o bebê? Ele fez isso porque eu me recusei. A voz falha, os soluços voltando. Porque eu disse que ia embora, que não queria mais, que ia para longe com nosso filho. A última corda se rompe e ela desaba para frente. Consigo segurá-la antes que bata o rosto no chão. O corpo dela está mole, exausto, todo o peso dependurado nos meus braços. Apoio-a com cuidado contra o tronco da árvore, agora numa posição onde pode sentar. Ela imediatamente se arrasta em direção à cesta. Os braços mal conseguem se mover direito depois de tanto tempo amarrados, mas ela não se importa. Precisa chegar no filho, precisa tocá-lo, confirmar que ainda está ali, ainda está respirando. Pego a cesta e coloco ao lado dela. Seus dedos tremem ao alcançar os panos, ao descobrir o rostinho pequeno do bebê. Ele continua chorando aquele choro fraco, mas está vivo, ainda está vivo. Ela o pega no colo com uma delicadeza que contrasta com o desespero do momento. Aperta o corpo pequeno contra o peito, abaixa a cabeça e chora. Chora de alívio, de medo, de exaustão, de tudo junto. O choro sai em ondas, sacudindo os ombros, arrancando sons que parecem vir de muito fundo. Afasto-me um pouco para dar espaço, mas mantenho os olhos na estrada, no mato ao redor. Quem fez isso pode voltar. Pode estar observando agora, esperando o momento certo. Não posso baixar a guarda. Meu cachorro senta ao meu lado, ainda alerta, as orelhas virando para cada som. Ele também sente, também sabe que o perigo ainda não passou completamente. Pego o cantil que carrego na sela do cavalo e volto até a mulher. Ajoelho-me ao lado dela e ofereço a água. Ela olha para o cantil, depois para mim, e há hesitação no olhar. Mas a sede vence o medo. Pega o cantil com uma mão, a outra ainda segurando o bebê, e bebe em goles longos e desesperados. Água escorre pelo canto da boca, molhando a blusa suja. Quando termina, olha para mim com olhos que carregam uma pergunta silenciosa. Por quê? Por que você parou? Por que você ajudou? Por que você arriscou sua vida? Não tenho resposta para dar, nem para ela, nem para mim mesmo. Quanto tempo você está aqui? Pergunto, desviando o olhar. Não sei,
Ela responde, a voz ainda fraca. O sol estava alto quando eles me amarraram. Ele e o irmão dele. Me trouxeram até aqui. Amarraram, pegaram o bebê e colocaram na cesta. Depois foram embora. Eles disseram alguma coisa? Ela fecha os olhos, o rosto se contraindo com a memória. Ele disse que eu ia assistir, que ia ver o que acontece com quem tenta levar um filho dele embora. Diz que as cobras sempre vêm por aqui no fim da tarde, saindo do rio para caçar, que elas iam sentir o cheiro do leite, do bebê, que eu ia... A voz quebra completamente. Que eu ia assistir meu filho morrer e não ia poder fazer nada. A raiva sobe quente no meu peito. Já vi muita coisa ruim nesta vida. Já vi homens matarem por terra, por gado, por orgulho ferido. Já vi brigas que terminaram em sangue, vinganças que duraram gerações. Mas isso é diferente. Isso é crueldade pura, refinada, escolhida. Isso é fazer alguém sofrer não apenas matando, mas fazendo sofrer antes, durante, depois. Como ele sabia das cobras? Pergunto, tentando entender a lógica torta por trás disso. Ele conhece essa região. Sempre caçou por aqui. Disse que já tinha visto elas passarem por essa árvore várias vezes, sempre no mesmo horário, sempre vindo daquele lado. Ela aponta para o mato de onde as sucuris saíram. Ele planejou tudo, cada detalhe. Levanto-me e caminho até a árvore, examinando as marcas na casca onde as cordas estavam amarradas. Existem outras marcas mais velhas, mais fracas. Isso não foi a primeira vez que alguém foi amarrado aqui. Sinto o estômago revirar. Ele vai voltar? Pergunto sem olhar para ela. O silêncio que se segue já é resposta suficiente. Ele disse que voltaria ao anoitecer. Ela finalmente responde. Para ver se tinha sobrado alguma coisa, para se certificar. Olho para o horizonte. O sol está quase encostando nas árvores distantes. Mais 15, 20 minutos no máximo. Ele pode chegar a qualquer momento. Você pode andar? Pergunto, voltando até ela. Ela tenta se levantar, apoiando-se na árvore, mas as pernas falham. Fica alguns segundos presa entre ficar de pé e cair, até que finalmente consegue se firmar. Os pulsos sangram onde as cordas cortaram, mas ela ignora a dor. Aperta o bebê contra o peito com uma mão e segura a árvore com a outra. Acho que sim, responde, mas a voz não convence. Pego a cesta do chão e guardo os panos sujos que estavam dentro. Pode precisar depois. Depois vou até meu cavalo e volto trazendo-o pelas rédeas. O animal está nervoso, sentindo a tensão no ar, mas me obedece. Você vai ter que subir, digo, já sabendo que vai ser difícil. Ela olha para o cavalo, para o bebê nos braços, para as próprias pernas bambas, e a impossibilidade da situação se mostra clara no rosto. Eu não consigo. Vai ter que conseguir. Interrompo, sem rispidez, apenas constatando um fato. Ou a pé, a gente não sai daqui antes dele chegar. Posiciono o cavalo ao lado dela e faço uma concha com as mãos para ajudá-la a subir. Ela hesita, olhando para mim como se ainda não acreditasse completamente que estou ajudando, que não vou machucá-la também. Vamos, digo. E há algo na minha voz que deve convencê-la, porque ela finalmente se move. Colocar uma mulher exausta, com um bebê recém-nascido nos braços e pulsos sangrando, em cima de um cavalo, não é tarefa fácil. Leva 3 tentativas. Na primeira, ela quase cai. Na segunda, consegue montar, mas não consegue se equilibrar. Na terceira, finalmente, fica firme na sela, o bebê apertado contra o peito, os joelhos pressionando os flancos do cavalo. Pego as rédeas e começo a andar, guiando o cavalo pela estrada. Meu cachorro vem ao meu lado, ainda alerta. Não monto. Preciso estar atento, preciso estar pronto para reagir se necessário. A pé tenho mais mobilidade, mais controle. Para onde estamos indo? Ela pergunta lá de cima. Para a fazenda, respondo sem olhar para trás. É o lugar mais próximo, 6 quilômetros daqui. E se ele souber onde você mora?
A pergunta fica suspensa no ar. É uma possibilidade real. Se ele conhece a região, se caça por aqui, provavelmente conhece as fazendas ao redor. Provavelmente conhece a minha. Então a gente lida com isso quando chegar a hora. Respondo, porque não tenho outra resposta para dar. Continuamos em silêncio por alguns minutos. O som dos cascos do cavalo na terra batida, meus passos pesados, a respiração do cachorro, o choro fraco do bebê. O sol continua descendo, tingindo tudo de laranja e vermelho. As sombras ficam mais longas, mais escuras. Como você se chama? Pergunto, percebendo que nem isso sei. Marina, ela responde, a voz um pouco mais firme agora. E você? João. João. Ela repete, como se estivesse testando o nome, vendo se soa verdadeiro. Obrigada, João. Por tudo. Não respondo. Não sei o que dizer. Não fiz por gratidão. Não fiz esperando agradecimento. Fiz porque alguma coisa dentro de mim se recusou a passar reto. Só isso. E ele? Pergunto, referindo-me ao bebê. Tem nome? Sinto mais que vejo ela olhar para o filho nos braços. Miguel, ela diz, e a ternura na voz apesar de tudo. Ele se chama Miguel. Miguel. Um nome simples, comum, mas carregado de significado. Anjo guerreiro, protetor. Talvez ela tenha escolhido esperando que o nome trouxesse proteção para o filho. Talvez tenha sido só coincidência. Quantos dias ele tem? Pergunto. 5, ela responde. Nasceu faz 5 dias. 5 dias de vida e já foi usado como instrumento de tortura. 5 dias e já conheceu uma crueldade que muitos não conhecem em toda a existência. Sinto a raiva voltar, quente e pesada no peito. Acelero o passo. Preciso tirar eles daqui. Preciso colocá-los em segurança antes que escureça completamente. Antes que ele volte. A estrada se estende à frente e cada passo parece levar uma eternidade. Olho para trás uma vez, 2, 3 vezes. A árvore velha já está distante. Uma silhueta escura contra o céu avermelhado. Não vejo ninguém. Não vejo movimento. Mas isso não significa que não estejam lá. Significa apenas que ainda não se mostraram. Continuo andando, puxando o cavalo, guiando Marina e Miguel pela estrada de terra batida, enquanto a noite se aproxima. Meu cachorro ao lado, fiel como sempre. E na minha cabeça, uma pergunta se repete sem parar. O que eu acabei de fazer? A escuridão vem rápido no cerrado. Não é como na cidade, onde as luzes atrasam a noite, onde a transição do dia para a escuridão é gradual. Aqui, quando o sol desaparece atrás das árvores distantes, a escuridão cai como um pano pesado jogado sobre o mundo. Em questão de minutos, a estrada que era clara e visível se transforma numa faixa cinza, cercada por sombras densas. Ainda faltam uns 4 quilômetros para a fazenda. 4 quilômetros que, de repente, parecem 40. Cada som vira uma ameaça. O vento balançando os galhos. Um bicho se movendo no mato, o próprio barulho dos nossos passos ecoando na quietude. Marina não fala. Lá em cima, no cavalo, segura Miguel contra o peito e olha fixamente para a escuridão ao redor. Sei que está com medo. Sei que cada sombra deve parecer um homem esperando, cada som deve parecer passos se aproximando. Não a culpo. Também estou com medo, embora tente não demonstrar. Meu cachorro começa a ficar mais agitado. As orelhas viram para trás com mais frequência. O focinho levantado, farejando o ar. Ele sente algo. Pode ser apenas o nervosismo dele se alimentando do meu, ou pode ser algo real. No escuro, é impossível saber. Tem alguém nos seguindo? Marina pergunta. A voz baixa, quase um sussurro. Não sei, respondo com honestidade, mas não podemos parar para descobrir. Acelero o passo mais um pouco, puxando o cavalo com mais firmeza. O animal resiste um pouco, cansado também, mas obedece. Suas patas batem mais rápido na terra, levantando pequenas nuvens de poeira que não consigo ver, mas posso sentir entrando pelas narinas.
A lua ainda não nasceu. O céu está coberto de estrelas, mais estrelas do que conseguiria contar em 1000 noites, mas a luz delas não é suficiente para iluminar a estrada direito. Confio na memória, nos anos de trajeto repetido, no conhecimento de cada curva, cada pedra maior, cada buraco. De repente, meu cachorro para de andar. Fica imóvel no meio da estrada, o corpo rígido, o pelo do pescoço eriçado. Um rosnado baixo começa a se formar na garganta dele. Paro também, puxando o cavalo. O silêncio que se segue é absoluto. Até o vento parece ter parado de soprar. O que foi? Marina sussurra e ouço o pânico voltando na voz dela. Não respondo. Estou ouvindo, forçando meus ouvidos a captarem qualquer som diferente, qualquer coisa que possa indicar perigo. Por longos segundos não ouço nada, apenas minha própria respiração, o coração batendo pesado no peito, o choro fraco de Miguel. Então ouço. É distante, quase imperceptível, um som de motor, um carro ou uma moto, vindo de trás, da direção de onde viemos. O estômago se aperta num nó. Desce, digo para Marina, a voz saindo mais dura do que pretendia. O quê? Desce do cavalo. Agora. Ela hesita apenas um segundo antes de obedecer. Desliza pela lateral do cavalo, quase caindo quando os pés tocam o chão, mas consegue se equilibrar. Segura Miguel com força contra o peito. Pego as rédeas e puxo o cavalo para fora da estrada, entrando no mato. É difícil no escuro. Os arbustos arranhando minhas pernas, galhos baixos batendo no meu rosto. O cavalo resiste assustado, mas forço a passagem. Marina vem atrás, tropeçando, prendendo a roupa nos espinhos, mas seguindo. Vamos uns 20 metros para dentro antes de parar. Agacho-me atrás de um arbusto denso e faço sinal para Marina fazer o mesmo. Ela se abaixa ao meu lado, cobrindo a boca de Miguel com a mão para abafar o choro. Meu cachorro se cola ao meu lado, ainda rosnando baixo. O som do motor fica mais alto, mais próximo. Depois de alguns segundos que parecem eternos, vejo a luz. Faróis cortando a escuridão, iluminando a estrada de terra. É uma caminhonete velha, avançando devagar, como se estivesse procurando algo, como se estivesse procurando alguém. Meu coração acelera ainda mais. Seguro o cachorro para que não saia correndo, para que não latir e nos denuncie. Ele obedece, mas o corpo está tenso, pronto para atacar. A caminhonete passa devagar pelo ponto onde estávamos há poucos minutos. Os faróis iluminam a estrada vazia, a poeira que ainda não assentou completamente. O veículo para. Ouço vozes, 2, talvez 3, homens conversando, mas não consigo entender as palavras. Depois ouço portas se abrindo, passos na terra batida. Ao meu lado, Marina está rígida, a mão ainda cobrindo a boca do bebê, os olhos arregalados fixos na luz dos faróis que vazam entre os arbustos. Consigo sentir o tremor no corpo dela, o medo puro emanando como calor. Os homens andam pela estrada. Vejo as silhuetas recortadas contra a luz dos faróis. Um deles carrega algo. Parece uma espingarda. Tem marcas aqui. Uma voz grita, áspera e irritada. Pegadas, cascos de cavalo. Ela não pode ter ido longe a pé. Outra voz responde. Procura nos lados. Meu sangue gela. Eles vão procurar no mato, vão procurar exatamente onde estamos escondidos. Olho ao redor desesperadamente, procurando uma saída, um caminho, qualquer coisa. Mas é escuro demais, denso demais. Se tentarmos nos mover agora, vão ouvir, vão nos encontrar. Ouço os passos se aproximando, galhos quebrando. Um dos homens está entrando no mato, vindo na nossa direção. Coloco a mão no focinho do meu cachorro, apertando levemente, pedindo silêncio. Ele entende. Para de rosnar. Fica completamente imóvel. A luz de uma lanterna começa a varrer o mato. Feixes cortando a escuridão, iluminando arbustos, troncos de árvores, capim alto. Cada vez mais perto.
A cada segundo, a luz se aproxima mais do nosso esconderijo. Marina fecha os olhos com força, como se isso pudesse nos tornar invisíveis. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto dela. Miguel se mexe no colo, prestes a chorar de novo. Estamos a segundos de sermos descobertos. A luz da lanterna ilumina o arbusto ao nosso lado. Mais 1 metro e vai nos pegar. Consigo ver a silhueta do homem agora, a menos de 5 metros, a espingarda na outra mão, avançando devagar, metodicamente. Achou alguma coisa? A voz do outro homem grita da estrada. O que está perto de nós para, a lanterna congelada apontando para a nossa direção. Por 1 segundo eterno, acho que nos viu, que acabou, que vamos morrer aqui neste mato escuro. Nada! Ele finalmente grita de volta. Só mato! Então volta! Devem ter seguido pela estrada. Ele hesita. A lanterna se move levemente, varrendo mais um pouco ao redor. Passa a poucos centímetros de nós, tão perto que consigo ver o rosto de Marina iluminado por uma fração de segundo. Os olhos apertados, as lágrimas. Depois a luz se afasta. O homem volta para a estrada. Ouço os passos se afastando, vozes conversando baixo, portas batendo. O motor liga de novo. A caminhonete começa a se mover, avançando pela estrada, na direção da minha fazenda. Não nos movemos, não respiramos. Ficamos completamente imóveis, mesmo depois que as luzes dos faróis desaparecem. Mesmo depois que o som do motor se torna distante e finalmente some. Passam-se minutos. 5, 10. Ninguém fala, ninguém se move. Finalmente, solto o ar que estava segurando nos pulmões. Meu corpo inteiro está doendo de tanta tensão, os músculos protestando por ficarem contraídos por tanto tempo. Eles foram para sua casa. Marina sussurra, a voz trêmula. Vão te esperar lá, ela está certa. Seguiram a estrada que leva diretamente para a fazenda. Provavelmente vão chegar lá, não vão encontrar ninguém e vão esperar. Vão esperar eu chegar com ela e o bebê. Não posso voltar para casa. A compreensão bate pesada. Não posso voltar para o único lugar que conheço, para o único refúgio que tenho. Minha casa, minha cama, minha cozinha, tudo agora está fora de alcance. Tomado, transformado em armadilha. O que a gente faz? Marina pergunta, e há desespero puro na voz. Para onde a gente vai? Boa pergunta. Estamos no meio do nada, de noite, sem comida, sem água suficiente, com um bebê de 5 dias precisando de cuidados. Não posso ir para a fazenda, não posso voltar para a estrada, não posso procurar ajuda nas propriedades vizinhas, porque não sei quem é aliado deles, quem vai nos entregar. Estou numa terra que conheço há décadas e de repente me sinto completamente perdido. Tem um lugar, digo finalmente, uma ideia se formando. Uns 3 quilômetros para o norte, uma casa velha, abandonada, era de um agregado que trabalhou para mim anos atrás. Quando ele morreu, a família foi embora e deixou a casa lá. Ninguém usa, ninguém vai. 3 quilômetros, Marina repete, olhando para o bebê nos braços. No escuro, pelo mato. É isso ou ficamos aqui até amanhecer, respondo. E quando amanhecer, eles voltam para procurar, com mais gente, com mais armas. De dia, não tem esconderijo que aguente. Ela olha para mim, depois para Miguel, depois para a escuridão ao redor. Sei o que está pensando, sei que parece impossível. 3 quilômetros em linha reta pelo cerrado fechado, de noite, com um bebê recém-nascido. É loucura, mas ficar também é. Vamos, ela diz, e há uma determinação nova na voz. A voz de uma mãe que vai fazer o impossível para salvar o filho. Levanto-me devagar, as juntas estalando. Pego as rédeas do cavalo e começo a caminhar para o norte, ou pelo menos para onde acho que é o norte. Sem estrelas como referência clara, sem lua, é difícil ter certeza. Confio no instinto, na memória,
na esperança de que conheço essa terra bem o suficiente para não nos perder completamente. Marina vem atrás, tropeçando frequentemente, mas nunca soltando Miguel. Meu cachorro vai na frente, farejando o caminho, alertando sobre obstáculos que não consigo ver. É lento, muito lento. A cada 10 passos preciso parar para desviar de um arbusto denso, ou passar por baixo de galhos baixos, ou contornar pedras grandes. O cavalo reclama, puxando as rédeas, mas eu insisto, preciso do cavalo. Se encontrarmos eles de novo, preciso de uma forma de Marina fugir rápido. Não sei quanto tempo caminhamos. Pode ter sido 1 hora, podem ter sido 3. O tempo perde o sentido na escuridão. Existe apenas o passo seguinte, o galho seguinte, o obstáculo seguinte. Marina cai 2 vezes. Da segunda vez, quase deixa Miguel escorregar dos braços. Consigo pegá-lo no último segundo, segurando o corpinho pequeno e quente contra meu peito, enquanto ajudo ela a se levantar. Não aguento mais, ela diz entre soluços. Não consigo continuar. Consegue, respondo, devolvendo o bebê para ela. Porque não tem escolha. É cruel, mas é verdade. Nenhum de nós tem escolha agora. Continuamos, passo após passo, metro após metro. A escuridão parece infinita. O cerrado parece não ter fim. Começo a duvidar. Será que estou indo na direção certa? Será que não estamos andando em círculos? Será que a casa velha ainda existe ou foi demolida sem eu saber? Então vejo. É apenas uma sombra mais escura contra o fundo escuro. Mas tem forma, tem ângulos retos, tem telhado. A casa. Ali, digo, apontando, a voz rouca de cansaço e alívio. Aceleramos os últimos metros. A casa surge gradualmente da escuridão. Pequena, de pau a pique, o telhado de telhas velhas com algumas faltando. A porta está entreaberta, balançando levemente com o vento. As janelas estão sem vidro, apenas buracos escuros na parede. Mas é abrigo, é proteção, é um lugar para parar. Amarro o cavalo num poste velho ao lado da casa e subo os 3 degraus de madeira podre que levam à varanda. A tábua range sob meu peso, ameaçando quebrar, mas aguenta. Empurro a porta completamente. O ranger das dobradiças enferrujadas corta o silêncio da noite. Lá dentro é escuridão total. Não consigo ver nada, apenas sentir o cheiro de mofo, de abandono, de tempo parado. Entro devagar, tateando as paredes, procurando algo que possa servir. Meus dedos encontram uma mesa velha encostada na parede, uma cadeira caída no chão. Destroços de uma vida que já foi vivida aqui e partiu. Marina entra atrás de mim e ouço quando ela finalmente se deixa cair no chão, as costas contra a parede, o corpo desabando de exaustão. Miguel chora. Um choro mais forte agora, com fome, com desconforto, com todas as necessidades de um recém-nascido que não foram atendidas. Fecho a porta e, pela primeira vez em horas, permito-me sentar também. Estamos seguros, por enquanto. Mas sei que isso não vai durar. Fico sentado no chão frio da casa abandonada, as costas contra a parede áspera, tentando recuperar o fôlego. Cada músculo do corpo dói. As pernas tremem de cansaço. As mãos estão arranhadas de tanto abrir caminho pelo mato. Mas não posso descansar ainda. Ainda há coisas a fazer. Levanto-me com esforço e tateio pela casa, explorando o espaço no escuro. A sala principal é pequena, talvez 4 metros por 4. Ao fundo, uma porta leva ao que deve ter sido um quarto. Do outro lado, outra porta para o que imagino ser a cozinha. Não há móveis além da mesa quebrada e da cadeira caída. O chão é de terra batida, coberto por folhas secas que entraram pelas janelas sem vidro ao longo dos anos. Meu pé bate em algo e ouço um som metálico. Abaixo-me e tatejo até encontrar. É um balde velho, enferrujado, mas ainda inteiro. Pode servir. Continuo explorando e encontro mais coisas. Um pedaço de lona rasgada, algumas tábuas soltas, cacos de telha no chão.
Volto para onde Marina está sentada. No escuro consigo apenas distinguir a silhueta dela, o vulto do bebê nos braços. Miguel ainda chora e o som preenche a casa vazia, ecoando nas paredes nuas. Ele está com fome, Marina diz, a voz exausta. E eu não tenho leite suficiente, ainda não desceu direito. Ele nasceu faz tão pouco tempo. A frase morre no ar. Sei o que ela não está dizendo. Um bebê de 5 dias precisa mamar frequentemente. Precisa de cuidados constantes. Precisa de coisas que não temos aqui, nesta casa abandonada no meio do nada. Tem água no cantil, digo, estendendo-o para ela no escuro. Não é muito, mas é o que temos. Ouço ela pegar o cantil, o som da água balançando dentro. Ela bebe um pouco e depois silêncio. Imagino que está tentando amamentar, tentando acalmar o filho da única forma que pode. Saio da casa e volto até onde amarrei o cavalo. O animal está inquieto, as orelhas virando para todos os lados, sentindo a estranheza do lugar. Passo a mão pelo pescoço dele, murmurando palavras baixas para acalmá-lo. Depois, procuro nas alforjas. Não tenho muito, nunca carrego muita coisa quando saio para trabalhar. Encontro um pedaço de carne seca embrulhada em pano, uns biscoitos duros que sobram de manhã, uma caixa de fósforos, uma corda, uma manta velha que uso para descansar quando a lida se estende até tarde. Pego tudo e volto para dentro. Meu cachorro me segue, as patas fazendo sons suaves no chão de terra. Ele vai direto até Marina e se deita ao lado dela, encostando o corpo quente na perna dela. É a forma dele de oferecer conforto. Estendo a manta para Marina. Para se cobrir, digo. A noite vai esfriar. Ela pega sem dizer nada. Ouço o som do tecido sendo desdobrado, sendo colocado sobre ela e o bebê. Miguel continua chorando, mas mais baixo agora, um choro cansado. Abro a caixa de fósforos. Só tem 6. Preciso usar com cuidado. Risco 1 e a luz súbita me cega por 1 segundo. Quando meus olhos se ajustam, vejo Marina pela primeira vez desde que entramos. O rosto está sujo, arranhado, manchado de lágrimas. Os pulsos ainda sangram um pouco onde as cordas cortaram. O cabelo está cheio de gravetos e folhas. Mas é o olhar que mais me chama a atenção. Um olhar vazio, distante, de alguém que já passou do limite, mas continua funcionando porque não tem escolha. Uso a luz do fósforo para examinar a casa melhor. Não há muito que não vi no escuro. Paredes de pau a pique rachadas, teto com buracos, chão de terra. Na cozinha, encontro um fogão a lenha velho, ainda com algumas brasas antigas e cinzas. Poderia fazer fogo, mas a fumaça e a luz podem nos denunciar. Não vale o risco. O fósforo queima meus dedos e eu o solto. Escuridão de novo, risco outro. Desta vez vou até o quarto. É ainda menor que a sala, com apenas espaço para uma cama que não está mais lá. Mas o chão parece mais limpo, mais protegido do vento que entra pelas janelas. É o melhor lugar para Marina e o bebê passarem a noite. Vem, digo, voltando até ela. O quarto é melhor, menos vento. Ela se levanta devagar, como uma velha, cada movimento custando esforço. Seguro seu braço para guiá-la e sinto o tremor no corpo dela. Não é só cansaço, é choque, trauma. O corpo e a mente tentando processar o que aconteceu hoje. Levo-a até o quarto e ela se senta no chão, encostando na parede do fundo. Coloco a cesta velha ao lado dela. Tenta descansar, digo. Não consigo. Ela responde, mas a voz já está sonolenta. A exaustão é mais forte que o medo. O fósforo apaga. Não risca outro. Preciso guardar os que sobraram. Volto para a sala e sento-me perto da porta, de onde posso ver a entrada e vigiar. Meu cachorro vem se deitar ao meu lado, a cabeça apoiada nas minhas pernas. Acaricio as orelhas dele, sentindo o pelo áspero, o corpo cansado, mas ainda alerta. A noite se arrasta. O silêncio lá fora é quebrado apenas por sons da natureza. Grilos cantando. Uma coruja piando ao longe.
o vento nas árvores. São sons familiares, reconfortantes de certa forma. Sons que conheço há toda a vida. Mas minha mente não descansa. Fico pensando no que aconteceu, em como minha vida virou de cabeça para baixo em questão de horas. Esta manhã, eu era apenas um fazendeiro velho voltando do trabalho. Agora sou, o quê? Um fugitivo? Um protetor? Um tolo que se meteu onde não devia? Penso em como poderia ter sido diferente se tivesse chegado 5 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde. Se tivesse escolhido outro caminho. Se tivesse passado direto como aprendi a fazer, mas não passei. E agora tenho uma mulher e um bebê dependendo de mim. Tem homens com armas me procurando. Tem minha casa, meu único refúgio, tomada por inimigos. Tem uma vida inteira de isolamento escolhido, de não envolvimento, de autopreservação, jogada fora numa decisão de segundos. Por quê? A pergunta ecoa na minha cabeça. Por que fiz isso? Por que me importei? Por que não deixei a natureza seguir seu curso cruel? Fecho os olhos e vejo o rosto dela de novo. O desespero absoluto. O terror de uma mãe prestes a perder o filho. E sei a resposta, mesmo que doa admitir, porque eu já perdi também. 3 anos atrás, quando ela partiu, quando a doença a levou devagar, dolorosamente, e eu fiquei impotente assistindo. Incapaz de fazer nada, incapaz de salvar quem mais amava. Vi aquele mesmo desespero nos olhos dela nos últimos dias. Aquela mesma sensação de impotência absoluta. E hoje, naquela estrada, tive a chance de fazer diferente. Tive a chance de não ser impotente, de agir, de salvar. Não foi por Marina, não foi por Miguel, foi por mim mesmo, por uma chance de redenção que nem sabia que estava procurando. O choro do bebê recomeça lá no quarto, mais fraco agora, apenas um lamento baixo. Ouço Marina se mexendo, murmurando palavras suaves, tentando acalmar. Depois silêncio de novo. As horas passam com a lentidão dolorosa da espera. Não durmo, não posso dormir. Cada som lá fora me faz tensionar, a mão indo instintivamente para a faca no cinto. Meu cachorro também não dorme, as orelhas sempre atentas. Aos poucos, a escuridão vai ficando menos densa. Não é luz ainda, apenas uma diminuição da negrura absoluta. As formas começam a se distinguir melhor. A janela sem vidro se torna um retângulo cinza na parede preta. É o prenúncio do amanhecer. Com a claridade vindo, minha ansiedade aumenta. De dia seremos mais fáceis de encontrar. De dia não há escuridão para nos esconder. Preciso fazer um plano. Preciso decidir o próximo passo. Levanto-me com as juntas endurecidas pela noite, sentado no chão frio. Vou até a janela e olho lá fora. A paisagem vai emergindo devagar da escuridão. Cerrado baixo se estendendo em todas as direções. Árvores esparsas recortadas contra o céu que começa a clarear. Não vejo movimento, não vejo ameaça, ainda. Volto para o quarto. Marina está dormindo, finalmente. A cabeça inclinada para o lado, a boca entreaberta, Miguel apertado contra o peito. A manta cobre os dois. Por um momento parecem em paz, parecem seguros e quase consigo esquecer a situação em que estamos. Mas então vejo os pulsos dela de novo, as marcas vermelhas profundas onde as cordas cortaram. E a realidade volta. Saio da casa e vou verificar o cavalo. Ele passou a noite em pé, amarrado no poste, e agora está inquieto, com fome, com sede. Solto ele para que possa pastar um pouco no capim ao redor da casa. Não vai longe. É bem treinado. O cantil está quase vazio. Preciso encontrar água. Tento me lembrar da região. Há um córrego a uns 500 metros daqui, se minha memória não falha. Pequeno, às vezes seca no meio do ano, mas pode estar com água agora. Decido ir procurar. Não posso deixar Marina e Miguel sem água. Pego o balde enferrujado e começo a caminhar na direção que acho ser a certa, meu cachorro me seguindo.
A luz está crescendo rápido agora. O céu passa de cinza escuro para cinza claro para rosa. Pássaros começam a cantar. O mundo está acordando. Caminho uns 10 minutos e encontro o córrego. Está com água graças aos céus. Não é muita, apenas um fio correndo entre pedras, mas é água limpa, nascente. Encho o balde, bebo um pouco com as mãos em concha, deixo meu cachorro beber também. Quando estou voltando, ouço, é distante, mas inconfundível. Motor de carro, vindo da direção da estrada principal. Largo o balde e corro de volta para a casa. Meu cachorro dispara na frente. Quando chego, Marina está acordada, em pé na varanda, o rosto pálido. Eu ouvi, ela diz, antes que eu possa falar. Eles estão vindo. Vou até a frente da casa e olho na direção do som. A casa fica numa elevação leve, dá para ver longe. E lá, a uns 2 quilômetros, vejo a poeira subindo. Não é um carro, são 2, talvez 3. Eles estão procurando, sistematicamente. E estão se aproximando. O som dos motores fica mais claro a cada segundo. 2 carros, talvez 3, avançando devagar pelo cerrado, procurando sistematicamente. Vejo a poeira subindo acima das árvores baixas, marcando a posição deles como um rastro de fumaça. Estão a menos de 2 quilômetros agora, 15 minutos no máximo, e estarão aqui. Entre, digo para Marina, empurrando-a gentilmente de volta para dentro da casa. E fique quieta, não faça barulho nenhum. Ela obedece, o corpo tremendo, Miguel apertado contra o peito. Vejo nos olhos dela que está chegando ao limite. Não sei quanto mais consegue aguentar antes de quebrar completamente. Fecho a porta, mas ela está tão velha e torta que não encaixa direito na moldura. Fica uma fresta de alguns centímetros. Vou até a janela e observo. Os carros estão mais próximos agora. Consigo distinguir melhor. Uma caminhonete branca na frente, outra escura atrás. Avançam devagar, parando de vez em quando, como se estivessem examinando o terreno. Procurando rastros, procurando sinais, procurando nós. Meu coração bate tão forte que sinto nas têmporas, no pescoço, no peito. Respiro fundo, tentando acalmar, mas não adianta. O medo é uma coisa física agora, instalada no estômago, subindo pela garganta. Olho ao redor da casa, procurando opções. Tem a porta da frente por onde entramos. Tem uma porta dos fundos na cozinha, apodrecida, mas ainda funcionando. As janelas sem vidro por onde podemos sair se necessário. Mas para onde? Se corrermos, vão nos ver. O cerrado aqui é baixo, esparso demais para esconder alguém a cavalo. O cavalo. Vou até a janela lateral e olho. Meu cavalo branco está pastando tranquilamente a uns 20 metros da casa, completamente visível, inconfundível. É como um farol anunciando nossa posição. Preciso escondê-lo. Saio pela porta dos fundos e corro agachado até o cavalo. Ele levanta a cabeça quando me aproximo, mastigando o capim. Pego as rédeas e puxo, tentando levá-lo para trás da casa, para o lado onde não pode ser visto da estrada. O animal resiste um pouco, relutante em deixar o pasto, mas cede. Amarro-o num tronco atrás da casa, num ponto onde fica protegido da vista. Não é perfeito, mas é melhor que nada. Quando volto para dentro, Marina está sentada no chão da sala, encostada na parede mais afastada da porta. Miguel está quieto agora, talvez sentindo a tensão da mãe, talvez exausto demais para chorar. Meu cachorro está ao lado dela, deitado mas alerta, as orelhas virando para o som dos motores que se aproximam. Vou até a janela e espio com cuidado pela lateral. Os carros estão a menos de 1 quilômetro agora. Consigo ver que há homens dentro, 3 ou 4 em cada veículo. Param de novo. Um deles desce da caminhonete branca e começa a andar em círculos, olhando para o chão, procurando algo. Rastros, rastros que deixamos ontem à noite. Passamos por aqui às cegas, pisoteando arbustos, quebrando galhos, deixando marcas por todo lado. Na escuridão não pensei nisso, não tive como evitar. E agora essas marcas vão nos entregar. O homem aponta para algo no chão.
Os outros descem dos carros. Vejo que carregam armas, espingardas, rifles. Não estão vindo para conversar. Estão vindo para terminar o trabalho que começaram ontem. Começam a seguir os rastros, lentamente, mas com certeza. A cada passo ficam mais perto. 500 metros. 400, 300. Volto para perto de Marina. Escuta, digo a voz baixa, mas firme. Quando eles chegarem aqui, você pega o Miguel e vai pela porta dos fundos. Tem uma trilha que leva ao córrego. Segue a água para baixo. Uns 3 quilômetros à frente tem outra fazenda. Pede ajuda lá. E você? Ela pergunta, já sabendo a resposta. Eu fico. Dou tempo para vocês fugirem. Eles vão te matar. Não respondo. Não preciso. Ambos sabemos que é verdade. Não, ela diz, a voz mais firme do que esperava. Não vou deixar você morrer por mim. Você já fez demais. Já arriscou demais. Não é por você, respondo, e é verdade. É por ele. Aponto para Miguel. 5 dias de vida. Ele não pediu nada disso. Não merece nada disso. Alguém precisa dar uma chance para ele viver. Marina me olha com olhos cheios de lágrimas, mas não são lágrimas de desespero agora. É outra coisa. Gratidão misturada com tristeza. Compreensão misturada com revolta contra a injustiça de tudo isso. Obrigada, ela sussurra. Obrigada por tudo. Ainda não acabou, digo, tentando soar mais confiante do que me sinto. Pode ser que não precisem correr. Pode ser que eu consiga... A frase morre. Não consigo terminar porque nem eu acredito. O som dos motores para. Olho pela janela e vejo que os carros estacionaram a uns 100 metros da casa. Os homens estão descendo, checando as armas, se organizando. Contabilizo 6. 6 homens armados contra um velho, uma mulher exausta e um bebê recém-nascido. Não há chance, mas também não há escolha. Pego meu pedaço de pau, a única arma que tenho além da faca. É patético, ridículo, mas é o que tenho. Os homens começam a se aproximar da casa, andam em formação, cobrindo uns aos outros como se tivessem feito isso antes. Não são amadores. Sabem o que estão fazendo. Quando chegam a uns 30 metros, param. Um deles, mais alto que os outros, dá um passo à frente. Mesmo de longe, reconheço a postura arrogante, a forma como segura a espingarda com familiaridade excessiva. Eu sei que você tá aí dentro, ele grita, a voz ecoando na manhã quieta. Sai com a mulher e o bebê e ninguém se machuca. Olho para Marina. Ela está branca, tremendo, os olhos fixos na porta como se pudesse ver através dela o homem lá fora. É ele, sussurra, a voz carregada de medo. É o pai do Miguel. Você tem 10 segundos. O homem grita de novo. 10, 9, 8. Continua a contagem. Minha mente trabalha freneticamente procurando uma saída, um plano, qualquer coisa. Mas não há nada. Estamos encurralados, cercados, sem para onde correr. 7, 6, 5. Marina se levanta segurando Miguel. Está indo em direção à porta. Vai se entregar, segura o seu braço. Não, digo. Eu preciso, ela responde. É a única forma de você sobreviver. Se eu me entregar, talvez deixem você ir. Você sabe que não vão. Você sabe que assim que tiverem você, vão me matar de qualquer jeito. E depois vão matar você. E Miguel? 4, 3. Então o que fazemos? Marina pergunta, e há desespero total na voz. Esperamos eles entrarem e nos matarem? Olho ao redor da casa. Olho para as paredes fracas de pau a pique. Olho para o teto com buracos. Não é uma fortaleza. Mal é uma proteção. Alguns tiros e essas paredes vão se desfazer. 2. Então vejo. Na cozinha, o fogão a lenha velho. E ao lado dele, uma pilha de lenha apodrecida que alguém deixou há anos. Lenha seca, muito seca. Uma ideia surge. Terrível, desesperada. Mas é a única que tenho. Vai para o quarto. Digo para Marina, já me movendo em direção à cozinha. Fecha a porta. Fica longe das janelas. O que você vai fazer?
Algo muito estúpido. Pego a lenha, amontou na sala, perto da porta da frente. Pego a corda que trouxe nas alforjas, desenrolo pela casa. Pego a lona rasgada, coloco sobre a lenha. Tudo que possa queimar, junto num monte. Acabou o tempo, arrombem a porta. Ouço passos pesados se aproximando. Vejo sombras pela fresta da porta. Risco um fósforo. 4 restam na caixa. A chama vacila, pequena e frágil na minha mão trêmula. Aproximo do monte de lenha e lona. O fogo pega instantaneamente. A lona velha se inflama, as chamas subindo rápido, lambendo a madeira seca. Em segundos há uma fogueira crescendo na sala. Do lado de fora, alguém grita: "Tem fogo! A casa tá pegando fogo! Entra logo! Pega eles antes que queime tudo!" A porta é chutada violentamente. A madeira velha rachou, mas aguenta. Outro chute. Outro. Na terceira vez a porta se rompe, entrando para dentro. E junto com ela entram as chamas. O fogo se espalha pela porta quebrada, pegando nos batentes velhos, subindo pelas paredes de pau a pique seco. É mais rápido do que eu imaginava. Muito mais rápido. Os homens recuam, surpresos pela barreira de fogo que surge de repente entre eles e o interior da casa. "Filho da puta, ateou fogo na casa." Alguém grita: "Contorna! Contorna pelos fundos!" Corro para o quarto onde Marina está. Pego ela pelo braço. Puxo para a cozinha, para a porta dos fundos. A fumaça já está densa, ardendo nos olhos, na garganta. Miguel começa a tossir e chorar. Abro a porta dos fundos de um chute. Do lado de fora está limpo, pelo menos por enquanto. Os homens ainda estão contornando pela frente, confusos pelo fogo. "Corre", digo para Marina, empurrando ela para fora. Corre e não olha para trás. Ela hesita um segundo, me olhando como se quisesse dizer algo, mas não há tempo. Não há mais nada a dizer. Ela corre, corre, segurando Miguel contra o peito, tropeçando, quase caindo, mas seguindo em frente. Meu cachorro corre ao lado dela. Vejo quando desaparecem atrás de um conjunto de arbustos, indo em direção ao córrego. Viro-me e vejo um homem surgindo pelo canto da casa, vindo da lateral. Ele me vê, levanta a espingarda, jogo-me para o lado no exato momento em que o tiro explode. Sinto algo quente passar perto da minha orelha. Bato no chão, rolo, levanto de novo. Outro homem aparece do outro lado, outro tiro. Este acerta a parede atrás de mim, arrancando lascas de madeira. Não posso lutar, são muitos, muito bem armados. Só posso correr. Corro em direção oposta à que Marina foi. Preciso afastá-los dela. Preciso fazer com que me sigam. "Ali! O velho tá fugindo! Pega ele! Não deixa escapar!" Ouço passos atrás de mim. Gritos. Outro tiro que passa assobiando perto da minha cabeça. Corro mais rápido do que corri em anos. O coração explodindo no peito. Os pulmões queimando. As pernas bambas, mas ainda movendo. Corro pelo cerrado, desviando de árvores, saltando arbustos, sem direção certa, apenas para longe deles, para longe de Marina e Miguel, dando a eles uma chance, uma última chance. Meus pulmões ardem como se houvesse fogo dentro deles também. Cada respiração é uma faca cortando por dentro. As pernas tremem, ameaçam falhar a qualquer segundo. Não sou mais jovem, não sou mais rápido. O corpo tem limites e estou indo contra todos eles. Mas continuo correndo. Atrás de mim ouço os gritos se aproximando. São mais rápidos, mais jovens, mais fortes. É questão de tempo até me alcançarem. Mas cada segundo que ganho é um segundo a mais para Marina se afastar, para chegar ao córrego, para talvez, só talvez, encontrar ajuda. O terreno fica mais irregular. Pedras surgem no caminho. Tropeço numa delas, quase caio. Consigo me equilibrar no último instante. Mais um tiro. A bala atinge uma árvore à minha esquerda, arrancando casca, liberando o cheiro forte de seiva fresca. Estão atirando para matar.
Desvio para a direita, entrando numa área mais densa de arbustos. Os galhos chicoteiam meu rosto, meus braços, rasgando a camisa, arranhando a pele, mas me dão cobertura, dificultam a mira. Se separtem, cercam o desgraçado. A voz vem de trás, autoritária. O líder, o pai de Miguel, organizando a caçada como se fosse um animal. E talvez seja isso que sou agora, presa sendo perseguida por predadores. Ouço movimentos em diferentes direções. Eles estão fazendo o que ele mandou, se espalhando, tentando me cercar. São muitos. Eventualmente vão me encurralar. Eventualmente não vai ter para onde correr. O terreno começa a subir, uma elevação suave, mas constante. Meus músculos protestam a cada passo. O suor escorre pelo rosto, arde nos olhos. A boca está seca, a garganta fechada. Quanto tempo tem desde que bebi água? Quanto tempo estou correndo? Minutos? Horas? Perdi a noção. Chego ao topo da elevação e vejo à frente uma descida íngreme. No fundo, um barranco com pedras grandes. É arriscado. Se eu cair lá embaixo na velocidade errada, posso quebrar algo. Posso morrer. Mas ficar aqui em cima é morrer com certeza. Começo a descer. É mais rápido do que deveria, mais descontrolado. Escorrego nas pedras soltas, agarro em galhos finos que vergam com o meu peso. A descida vira quase uma queda controlada, o corpo indo mais rápido que as pernas conseguem acompanhar. Ouço alguém surgindo atrás de mim no topo da elevação. Tá ali, descendo o barranco! Mais um tiro. Este passa tão perto que sinto o deslocamento de ar. Por puro instinto, me jogo para o lado, perco completamente o equilíbrio e começo a rolar barranco abaixo. O mundo vira um borrão de céu e terra se alternando. Bato em pedras, em raízes, em tudo. Cada impacto arranca o ar dos pulmões, manda explosões de dor pelo corpo. Tento me proteger, enrolar, mas a gravidade é mais forte. Finalmente paro na base do barranco. Fico deitado de costas por alguns segundos, atordoado, tentando lembrar como respirar. Tudo dói, absolutamente tudo. Mexo os dedos, os braços, as pernas. Nada quebrado, acho. Milagre. Rolo para o lado e consigo me ajoelhar. A cabeça gira. Há sangue escorrendo de algum lugar, não sei de onde, mas não tenho tempo para avaliar danos. Não tenho tempo para nada além de continuar. Levanto-me cambaleante. O mundo balança, ameaça virar de ponta cabeça, mas se estabiliza. Olho para cima. Vejo silhuetas no topo do barranco. Não vão descer do mesmo jeito que eu desci. Vão procurar um caminho mais seguro. Isso me dá mais alguns minutos. Começo a me mover de novo, mais devagar agora. Cada passo é consciente, doloroso. Algo no meu lado esquerdo protesta, talvez uma costela rachada. Mas dor é apenas um sinal de que ainda estou vivo. Sigo pelo fundo do barranco, que se transforma num pequeno vale entre duas elevações. O caminho aqui é mais protegido, mais difícil de ver de cima. Uso isso a meu favor, movendo-me tão rápido quanto consigo, sem fazer muito barulho. Depois de uns 100 metros, encontro uma formação de pedras grandes, empilhadas naturalmente criando pequenas cavernas e esconderijos. Não é muito, mas é algo. Entro numa das fendas entre as pedras, me espremendo no espaço apertado. Silêncio. Fico completamente imóvel, controlando minha respiração pesada, tentando fazer o mínimo de som possível. Ouço meu próprio coração batendo, o sangue pulsando nas têmporas. Ouço pequenos sons da natureza ao redor, mas não ouço passos, não ouço vozes. Por enquanto, aproveito para avaliar os danos. A testa está cortada. É de lá que vem o sangue escorrendo pelo rosto. O ombro direito está dolorido, provavelmente deslocado ou torcido. O lado esquerdo do tronco dói ao respirar fundo. As mãos estão arranhadas, sangrando em vários pontos. As roupas rasgadas, mas estou vivo. E mais importante, dei tempo para Marina fugir. Fico me perguntando se ela conseguiu. Se chegou ao córrego.
Se está indo em direção a outra fazenda, se Miguel está bem, ou se eles a pegaram também, se tudo isso foi em vão. Não posso pensar assim. Preciso acreditar que valeu a pena. Preciso acreditar que dei a eles uma chance real. Ouço vozes ao longe. Não consigo distinguir palavras, mas o tom é de irritação. Estão procurando. Ainda não desistiram. Ficam mais próximas, depois mais distantes, depois próximas de novo. Passam perto da minha posição 2 vezes, mas não olham entre as pedras. Fico escondido ali por tempo indeterminado. Pode ter sido 1 hora, podem ter sido 3. O sol já está alto no céu quando finalmente arrisco olhar para fora. Não vejo ninguém. Não ouço nada além dos sons normais do cerrado. Saio devagar da minha fenda entre as pedras, cada movimento fazendo meu corpo protestar. Olho ao redor com cuidado. O vale está vazio. Subiram procurar em outro lugar ou desistiram? Não sei. Não posso ter certeza, mas sei que não posso ficar aqui. Preciso me mover, preciso encontrar água, encontrar abrigo, encontrar uma forma de sobreviver e, eventualmente, se tiver sorte, preciso descobrir o que aconteceu com Marina e Miguel. Começo a caminhar, seguindo o vale na direção oposta de onde vim. Cada passo é agonia, mas sigo em frente. O sol bate forte agora, extraindo ainda mais umidade do meu corpo já desidratado. A sede é uma tortura constante, a boca tão seca que a língua gruda no céu da boca. Depois de caminhar um tempo que parece eterno, ouço algo que me traz esperança. Água. O som de água corrente. Acelero o passo, ignorando a dor. Viro uma curva entre as pedras e vejo um pequeno riacho. Não mais que um fio de água, mas é água limpa, corrente. Praticamente me jogo nela. Bebo em goles desesperados, a água fria descendo pela garganta, aliviando a sede terrível. Bebo até o estômago doer. Depois bebo mais um pouco. Depois molho o rosto, lavo o sangue seco, sinto a água fria sobre os ferimentos. Sento-me na margem e por um momento apenas existo. Apenas respiro. Apenas agradeço por estar vivo. Mas a realidade volta rápido. Estou sozinho, perdido, ferido, sem comida, sem abrigo, sem ideia de onde exatamente estou. Minha fazenda está tomada por inimigos. Não posso voltar para lá. Não tenho para onde ir. E então penso nele. Meu cachorro. Correu com Marina. Estava protegendo ela, fazendo o que sempre fez. Proteger quem eu protejo. Será que ainda está com ela? Será que está seguro? A imagem dele surge na minha mente. Pelo caramelo desbotado, olhos castanhos fiéis, companheiro de tantos anos, a única constância na minha vida depois que ela partiu, e agora está longe, talvez para sempre. Sinto algo se apertar no peito, não é dor física, é outra coisa, é a solidão absoluta se instalando. A compreensão de que mesmo se sobreviver a isso, mesmo se conseguir sair vivo, perdi tudo, a fazenda, o cachorro, a rotina, a vida que conhecia. Tudo mudou naquele momento em que decidi não passar reto. Valeu a pena? A pergunta ecoa na minha mente enquanto sento ali, na margem do riacho, ferido, exausto, sozinho. Olho para a água correndo, levando pequenas folhas rio abaixo, levando pedacinhos de espuma, seguindo seu caminho inevitável. E percebo que não importa se valeu a pena. Importa que eu escolhi. Depois de 3 anos vivendo no automático, apenas existindo, apenas cumprindo a rotina até o dia que meu corpo desistir, eu finalmente escolhi algo. Escolhi agir. Escolhi me importar. Escolhi arriscar. E essa escolha, por mais que tenha custado, por mais que ainda vá custar, me fez sentir vivo de novo. Me fez sentir humano de novo. Levanto-me com dificuldade. As pernas protestam, mas me sustentam. Olho ao redor tentando me orientar. O sol está a leste, o que significa que o riacho corre para oeste. Se eu seguir a água, eventualmente vou chegar em algum lugar. Uma fazenda, uma estrada, civilização. Começo a caminhar seguindo o curso da água. É lento, é doloroso.
Mas é movimento, é progresso. E enquanto caminho pela primeira vez em muito tempo, rezo. Não rezo por mim, rezo por uma jovem mãe carregando um bebê de 5 dias. Rezo para que tenha conseguido fugir. Rezo para que tenha encontrado ajuda. Rezo para que Miguel cresça, tenha uma vida, tenha uma chance. Rezo para que minha escolha tenha significado algo. O sol continua subindo, o dia continua passando. E eu continuo caminhando, um passo de cada vez, seguindo a água, seguindo em frente, seguindo porque é a única coisa que ainda posso fazer. Caminho por horas, seguindo o riacho. O sol atinge seu ponto mais alto e começa a descer de novo, marcando a passagem do tempo de forma implacável. Meus pés estão em carne viva dentro das botas. Cada passo envia ondas de dor subindo pelas pernas. A costela do lado esquerdo protesta a cada respiração. Uma dor aguda que me faz pensar que está mais que rachada, talvez quebrada mesmo. Mas continuo. O riacho vai se alargando gradualmente. De um fio fino, passa a ter uns 2 metros de largura. A vegetação nas margens fica mais densa, mais verde. Isso significa que estou me aproximando de algum lugar onde a água é mais abundante, mais permanente. Talvez uma nascente maior, talvez um rio. Paro para beber de novo, molhar o rosto, tentar aliviar o calor que parece vir de dentro do corpo. Quando abaixo a cabeça sobre a água, vejo meu reflexo. Quase não me reconheço. O rosto está coberto de sangue seco, terra, arranhões. Os olhos estão fundos, cercados por olheiras escuras. Pareço 10 anos mais velho que ontem de manhã. Pareço um fantasma. Talvez seja isso que me tornei. Um fantasma da vida que tinha. João, o fazendeiro solitário que conhecia cada palmo da sua terra, que tinha sua rotina, que tinha um lugar no mundo. Esse homem morreu ontem naquela estrada. O que sobrou é outra coisa. Algo ainda indefinido, ainda se formando. Levanto-me e continuo. O sol está começando a ficar laranja no horizonte quando finalmente vejo algo que me traz esperança e medo ao mesmo tempo. Fumaça, subindo fina e branca acima das árvores mais à frente. Fumaça significa fogo. Fogo significa pessoas. Pessoas podem significar ajuda ou podem significar mais perigo. Não há como saber até chegar perto. Aproximo-me com cuidado, usando as árvores e arbustos como cobertura. A dor no corpo fica em segundo plano agora, superada pela adrenalina da incerteza. O riacho faz uma curva e quando contorno, vejo. É uma casa, pequena, simples, mas bem cuidada. Paredes de tijolo pintadas de branco, telhado de telhas vermelhas em bom estado, uma varanda limpa com 2 cadeiras de balanço. Ao lado, um curral com algumas vacas, um galinheiro, uma horta cercada, fumaça subindo da chaminé, uma fazenda funcionando, uma vida sendo vivida. Fico observando de longe, escondido atrás de uma árvore grossa. Vejo uma mulher idosa saindo da casa com um balde, indo até o curral. Ela se move devagar, com a dificuldade de quem carrega muitos anos, mas há firmeza nos movimentos. Ordenha uma das vacas com a prática de quem fez isso toda a vida. Não vejo mais ninguém, nenhum homem, nenhum carro. Apenas a velha e os animais. Decido arriscar. Saio de trás da árvore e começo a me aproximar devagar, as mãos visíveis, tentando parecer o menos ameaçador possível. Não é difícil, considerando que mal consigo ficar em pé. A velha me vê quando estou a uns 20 metros. Ela se ergue rápido para alguém da idade, a mão indo para algo na cintura. Quando a mão volta para a frente, está segurando um revólver. Velho, enferrujado, mas provavelmente funcional. "Onde é para aí mesmo?" ela diz, a voz rouca, mas firme. Não está brincando. Paro imediatamente levantando as mãos. "Sem problema, senhora", digo, ou tento dizer. Minha voz sai rouca, quebrada. Não vim causar problema. Só preciso de ajuda.
Ela me examina dos pés à cabeça. Vejo nos olhos dela quando registra o sangue, os ferimentos, o estado deplorável em que estou. Você é ladrão? Pergunta diretamente. Não, senhora. Fugitivo? Hesito. Tecnicamente sou. Tem homens me procurando. Homens que querem me matar. É complicado, respondo. Complicado significa sim na maioria das vezes. Ela diz. Mas o revólver baixa um pouco. Você está parecendo que brigou com uma boiada e perdeu. Mais ou menos isso. Ela continua me examinando, pensando, decidindo. O silêncio se estende. Uma galinha canta no galinheiro. O vento balança as folhas das árvores. Espero porque não há mais nada que possa fazer. Você conhece o velho Antônio? Ela pergunta de repente. Antônio. O nome ecoa na memória. Antônio que tinha uma fazenda, 3 propriedades depois da minha, que morreu faz uns 2 anos, cuja terra foi vendida para um fazendeiro de fora. Conhecia, respondo. Era meu vizinho. Bom homem. Como ele morreu? Coração. Foi rápido, sem sofrimento. Ela acena com a cabeça, algo no olhar suavizando. Era meu primo. Homem bom mesmo. O revólver baixa completamente. Se você conhecia o Antônio, então não deve ser de todo ruim. Ele não se misturava com gente ruim. Ela guarda o revólver e faz um gesto para que eu me aproxime. Vem, você precisa limpar esses ferimentos antes que infeccionem. Caminho até ela. Cada passo uma vitória contra o corpo que quer desistir. Quando chego perto, ela me examina mais de perto e assobia baixo. Alguém te queria bem morto pelo visto. Ainda quer, respondo. Vão vir atrás de você aqui? Não sei. Espero que não. Ela reflete por um momento, depois acena. Bom, se vierem, vamos lidar com isso na hora. Por enquanto, vamos cuidar de você antes que caia morto no meu quintal. Dá trabalho enterrar corpo. Há um humor seco na voz dela que me arranca quase um sorriso. Quase. Ela me leva para dentro da casa. É simples, mas acolhedor. Cheiro de comida cozinhando, de café fresco, de lar. Algo aperta no meu peito. Faz tanto tempo desde que senti isso. Me faz sentar numa cadeira na cozinha e começa a trabalhar. Traz água morna, panos limpos, um vidro de álcool. Limpa os ferimentos com eficiência que fala de experiência. Doí como o inferno, mas não reclamo. Você vai me contar o que aconteceu? Ela pergunta enquanto limpa o corte na minha testa. Conto. Não tudo, mas o suficiente. A mulher amarrada na árvore, o bebê, as cobras, a fuga, os homens me perseguindo. Ela ouve em silêncio, trabalhando, apenas acenando de vez em quando. Quando termino, ela para o que está fazendo e me olha nos olhos. Você fez a coisa certa, diz simplesmente. Não me sinto assim. Nunca nos sentimos. Fazer a coisa certa geralmente dói. É por isso que tão pouca gente faz. Ela volta a trabalhar, limpando agora os arranhões nos meus braços. A moça, ela conseguiu fugir? Pergunta. Não sei, espero que sim. Eu desviei eles de mim para dar tempo. Então ela deve ter conseguido. Há certeza na voz dela. Mãe protegendo o filho é força da natureza. Se você deu chance, ela a aproveitou. Quero acreditar nisso. Preciso acreditar nisso. Qual seu nome? Ela pergunta. João. Eu sou Dona Teresa. Moro aqui sozinha desde que meu marido morreu faz 15 anos. Ela termina de limpar os ferimentos e começa a passar iodo. Você pode ficar aqui hoje à noite. Amanhã a gente vê o que fazer. Eu não quero trazer problema para a senhora. Problema já está feito, João. Agora é só lidar com as consequências. Ela está certa. Não há como voltar atrás. Não há como desfazer as escolhas. Dona Teresa prepara comida. Arroz, feijão, um pedaço de carne. Comida simples, mas parece a melhor refeição que já tive. Como devagar, saboreando cada garfada, sentindo a força voltando ao corpo aos poucos. Depois, ela me mostra um quarto pequeno nos fundos da casa. Uma cama de solteiro, limpa, com lençóis cheirando a sol. Parece luxo depois da noite anterior no chão da casa abandonada.
Descansa, ela diz. Amanhã a gente conversa mais. Deito-me na cama e por um momento apenas sinto o alívio de estar horizontal, de estar seguro, de estar em algum lugar que parece um lar. E então a exaustão me leva. Sonho com cobras, com tiros, com uma casa pegando fogo, com Marina correndo, sempre correndo, mas nunca conseguindo chegar a lugar nenhum, com meu cachorro latindo ao longe, cada vez mais fraco, até o som desaparecer completamente. Acordo no meio da noite. A casa está silenciosa. Levanto-me da cama, cada músculo reclamando, e vou até a janela. Lá fora a noite está clara, a lua finalmente nasceu, banhando o cerrado com luz prateada, e penso em tudo que perdi. A fazenda que foi minha vida inteira, o cachorro que foi meu companheiro, a rotina que me mantinha funcionando, tudo partido, quebrado, transformado em cinzas, como aquela casa velha que incendiei, mas também penso no que ganhei, um propósito, uma razão. Um momento em que escolhi ser mais que apenas um homem esperando a morte chegar. Volto para a cama, mas não durmo mais. Fico olhando para o teto, ouvindo sons noturnos, pensando no amanhã. Quando o sol nasce, levanto-me e vou até a cozinha. Dona Teresa já está acordada, preparando café. Dormiu bem? Pergunta. O suficiente. Ela serve o café e sentamos à mesa. Por alguns minutos, bebemos em silêncio. Você precisa descobrir o que aconteceu com a moça, ela diz finalmente. Não vai ter paz enquanto não souber. Eu sei, mas como? Não posso voltar para a região. Eles vão me pegar. Tem um padre na cidade. Padre Miguel. Ele conhece tudo e todos. Se a moça chegou em algum lugar, se pediu ajuda, ele vai saber. A cidade fica longe? Uns 20 quilômetros, mas eu tenho uma carroça e um cavalo. Pode levar, voltar quando puder. Olho para ela, para essa mulher que não me conhecia ontem e hoje está oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Por que está fazendo isso? Pergunto. Ela sorri, um sorriso cansado, mas genuíno. Porque quando meu primo Antônio estava doente, alguém o ajudou. Levou ele para o médico. Ficou com ele no hospital. Esse alguém foi você, não foi? A memória volta. Antônio desmaiando no meio da estrada. Eu passando, vendo, decidindo ajudar em vez de passar reto. Levando ele para a cidade, esperando até a família chegar. Foi só o certo a fazer, digo. Exatamente. Ela se levanta. E agora é minha vez de fazer o certo. Uma hora depois estou na carroça, guiando um cavalo marrom velho, mas ainda forte. Dona Teresa me deu roupas limpas do marido falecido, um chapéu para proteger o rosto, um pouco de comida para o caminho. Volta quando puder. Ela diz quando estou saindo. E se não puder voltar, não se preocupe. A carroça e o cavalo são meus presentes. Dona Teresa, vai, João. Vai descobrir se valeu a pena. Toco o cavalo e a carroça começa a se mover. Olho para trás uma vez e vejo Dona Teresa na varanda, acenando. Uma velha sozinha no meio do nada, mas com mais coragem e bondade que muita gente que conheci. O caminho para a cidade é longo, mas tranquilo. Passo por outras fazendas, vejo pessoas trabalhando nos campos, vida acontecendo. Ninguém me para, ninguém me reconhece. Sou apenas mais um fazendeiro velho numa carroça velha. A cidade é pequena, uma rua principal com algumas lojas, uma igreja, uma praça. Paro a carroça perto da igreja e desço. As pernas ainda doem, mas estou me movendo melhor hoje. Entro na igreja. É fresca, silenciosa, com cheiro de incenso e madeira antiga. Há algumas pessoas rezando nos bancos. Vejo um padre idoso perto do altar, arrumando flores. Aproximo-me devagar. Padre Miguel? Pergunto baixo. Ele se vira. Deve ter uns 70 anos, cabelos brancos, olhos gentis atrás de óculos redondos. Sim, meu filho. Eu estou procurando informação sobre uma moça. Jovem, com um bebê recém-nascido. Ela pode ter vindo pedir ajuda faz 2 dias. O padre me examina e vejo quando algo clica no olhar dele. Você é o homem que a salvou?
Não é uma pergunta. Meu coração dispara. Ela está bem? O bebê? O padre sorri. Estão bem? Assustados, exaustos, mas bem. Ela chegou aqui ontem de manhã. Contou tudo. A polícia foi acionada. Os homens que fizeram aquilo com ela foram presos hoje cedo. As pernas quase falham. Apoio-me num banco. Presos? Repito, mal acreditando. Todos. O padre continua. A moça testemunhou. E não foi só ela. Outras mulheres vieram à frente. Aparentemente aqueles homens faziam isso há anos. Aterrorizavam famílias. Ninguém denunciava por medo. Mas depois que Marina contou sua história, outras tiveram coragem. Marina. Ela tem nome, ela está viva, ela está segura. E de repente, todo o peso dos últimos 2 dias desaba sobre mim de uma vez. Sento-me no banco, as mãos tremendo, a visão ficando turva. Meu filho, você está bem? O padre pergunta, preocupado. Sim, eu só precisava saber. Precisava ter certeza. Ela quer ver você. Está perguntando por você. Pelo homem do cavalo branco que arriscou a vida por ela e pelo filho. Meu cavalo branco. Que está onde? Na minha fazenda tomada? Morto? Perdido? Onde ela está? Pergunto. Na casa paroquial, nos fundos da igreja. Pode vir comigo. Sigo o padre por um corredor lateral que leva a uma casa pequena atrás da igreja. Ele bate na porta e uma voz feminina responde. Quando a porta se abre, Marina está lá. Parece diferente, limpa, descansada, com roupas que servem, os pulsos enfaixados. Os olhos ainda carregam sombras, mas há algo novo neles também. Esperança. João, ela diz, e a emoção na voz. Marina. Ficamos nos encarando por um momento. 2 estranhos que dividiram a experiência mais intensa de suas vidas. Unidos por trauma e escolha. Você está bem? Ela pergunta. Estou. E você? Estamos bem. Eu e Miguel, graças a você. De dentro da casa ouço um choro, o choro de um bebê, mas não é mais aquele choro fraco, morrendo. É forte, é saudável, é vida insistindo em continuar. Ele está melhor, Marina diz, sorrindo pela primeira vez. Comendo direito, dormindo, agindo como um bebê deve agir. E seu cachorro? Pergunto de repente. Ela sorri mais. Está aqui. Não quis me deixar. Ficou do meu lado até eu chegar em segurança. Depois desmaiou de cansaço. Ela abre mais a porta. Quer vê-lo? Entro na casa. É simples, mas acolhedora. E lá, deitado num canto sobre um cobertor, está meu cachorro Caramelo. Quando me vê, ergue a cabeça, as orelhas virando, o rabo começando a abanar devagar. Ajoelho-me ao lado dele e passo a mão pelo pelo gasto. Ele encosta a cabeça na minha mão, fazendo aquele som baixo de contentamento. Bom garoto, sussurro, a voz falhando. Muito bom garoto, não consigo mais segurar. As lágrimas vêm. 3 anos de dor guardada, de solidão, de viver no automático, tudo sai de uma vez. Choro ali, ajoelhado ao lado do meu cachorro, enquanto Marina observa em silêncio respeitoso. Quando finalmente me recomponho, ela me oferece água. Bebo devagar. O que você vai fazer agora? Ela pergunta. Não sei, não posso voltar para minha fazenda. Não ainda. Talvez nunca. Você pode ficar na cidade. O padre disse que há trabalho, que pessoas boas vão te ajudar. Penso nisso. Uma vida nova. Num lugar novo. Começando do zero aos meus anos. Parece impossível. Parece aterrorizante. Parece possível. E você? Pergunto. Vou ficar também, por enquanto. Até as coisas se acalmarem. Até eu conseguir um lugar meu. Ela olha para onde Miguel está dormindo. Um lugar seguro para ele crescer. Ficamos conversando por horas. Ela conta o que aconteceu depois que nos separamos. Como chegou ao córrego. Como encontrou a fazenda. Como o fazendeiro a ajudou a chegar na cidade. Como o padre a acolheu.
Como a polícia agiu rápido. Conto sobre minha fuga, sobre Dona Teresa, sobre a jornada até aqui. E aos poucos, enquanto conversamos, algo se forma. Não é amizade exatamente, não ainda. É mais um reconhecimento mútuo. Duas pessoas que passaram pelo inferno juntas e saíram do outro lado transformadas. Quando saio da casa paroquial, o sol está se pondo de novo. Mais um dia chegando ao fim. Mas diferente de todos os outros dias dos últimos 3 anos, este dia significou algo. Este dia trouxe respostas, trouxe fechamento, trouxe a possibilidade de algo novo. Volto para a carroça. Meu cachorro vem comigo, mancando um pouco, mas caminhando firme. O padre me ofereceu um lugar para dormir. Aceitei. Amanhã voltarei para Dona Teresa. Devolverei a carroça e o cavalo. Agradecerei como nunca agradeci ninguém. E depois verei. Talvez volte para a cidade. Talvez procure trabalho. Talvez comece uma vida nova longe da fazenda que foi meu mundo inteiro. Ou talvez, eventualmente, quando as coisas se acalmarem, quando os homens estiverem presos de verdade, quando for seguro, eu volte. Volte para minha terra, para minha casa, para a rotina que conhecia. Mas se voltar, não serei o mesmo homem que saiu. Serei o homem que escolheu não passar reto. O homem que arriscou tudo por um estranho. O homem que descobriu que ainda tinha algo dentro dele além de dor e solidão. Descobriu que ainda tinha humanidade. E talvez, só talvez, isso seja suficiente para recomeçar.